Se você usa uma máquina de lavar louça, deve ter percebido que os objetos de vidro saem brilhantes e os de plástico ainda têm gotas de água. Esses equipamentos pulverizam jatos de detergente e água a temperaturas que chegam a 68 graus. Isso é muito mais quente do que você usaria ao lavar a louça à mão. No final de um ciclo de lavagem, a água evapora. É assim que os utensílios quentes e limpos secam. Todos os itens dentro da máquina começam na mesma temperatura, mas os de plástico esfriam mais rápido. Isso acontece porque sua massa térmica é menor. Pegue um recipiente de armazenamento de alimentos como exemplo. O plástico de que é feito é muito mais fino do que um prato ou copo, além de ser menos denso. Assim, em tais temperaturas, as moléculas no plástico retêm menos energia térmica. Esse material esfria relativamente rápido, o que significa que a água evapora mais lentamente. Panelas e placas pesadas mantêm o calor por mais tempo. É por isso que elas ainda ficam quentes mesmo depois de a água evaporar. Países diferentes têm sistemas distintos quando se trata de registro de veículos, incluindo a cor da placa. A Austrália permite uma variedade ilimitada de cores. Lá, são aceitos muitos temas e designs diferentes. No Reino Unido, os carros possuem duas cores possíveis: amarelo na parte de trás do veículo e branco na frente. Ambas têm caracteres pretos. Nem sempre foi assim. As placas neste país costumavam ter caracteres brancos ou prateados. Mas a partir de 1979, todos os automóveis passaram a exibir placas iguais às que vemos hoje por um motivo. Elas devem ser feitas de material reflexivo. Então, se na parte de trás forem brancas, podem refletir luz branca, o que não é muito bom. Há quem acredite que isso é algo que o Reino Unido herdou de seus vizinhos, os franceses, que usavam placas nos carros muito antes, e as traseiras também eram amarelas. Pelo menos até 2009, quando adotaram placas brancas com caracteres pretos em ambos os lados dos veículos. Há outra razão prática para essa seleção de cores. Como o amarelo está na parte traseira e o branco na frente, os outros motoristas nas vias podem saber imediatamente para qual parte do automóvel estão olhando. É por isso que eles sabem se o veículo está se afastando ou vindo. Existe uma coisa muito legal chamada reflexão total. Você pode testá-la. O laser deve estar de um lado de um tanque de água transparente. Aponte-o para essa água e você verá que ela passa lentamente devido às partículas pesadas. Elas meio que seguram o feixe de laser. À medida que você diminui gradualmente o fluxo de água, a luz do laser ainda permanece dentro do jato, pelo menos até que desligue completamente o fluxo. Só então ela vai desaparecer. Já se imaginou flutuando em uma nuvem sem peso? Quero dizer, as nuvens parecem confortáveis, fofas e especialmente leves. Mas uma cumulus média, uma daquelas com uma base plana que se parece com algodão, pode pesar até 450 mil quilos. Isso é aproximadamente o mesmo que o maior avião a jato do mundo, quando está totalmente carregado com passageiros e carga. Pode não parecer, mas o solo na verdade está cheio de vida. Se você pegar apenas uma colher de chá, estará segurando mais micro-organismos do que a quantidade de pessoas existentes em nosso planeta. Milhões de espécies e bilhões de organismos, incluindo algas, bactérias, minhocas, insetos microscópicos, ácaros, fungos e tantos outros. Isso representa a maior concentração de biomassa em qualquer lugar da Terra. Os animais usam o campo magnético do nosso planeta para se orientar no espaço. Quando espécies terrestres se perdem, podem não ser capazes de encontrar o caminho de casa tão facilmente, mas os bichos marinhos conseguem. Algumas criaturas como salmão ou tartarugas têm a capacidade de sentir o campo magnético do nosso planeta e podem usá-lo como seu próprio sistema de navegação. Falando no oceano, você sabia que ele é o principal tanque de oxigênio da Terra? Não é a floresta tropical, como muita gente imagina. O oceano produz a maior parte do oxigênio em nossa atmosfera. Na verdade, organismos marinhos à base de plantas, como algas marinhas, plâncton e outros fotossintetizadores, são aqueles a quem devemos agradecer por isso. Todas essas plantas marinhas realizam fotossíntese. Elas usam água, luz solar e dióxido de carbono para criar energia na forma de açúcar e oxigênio. Os peixes têm brânquias e barbatanas, mas não possuem pescoços. Em vez disso, contam com uma série de ossos que conectam o crânio e a cintura escapular. Uma das razões para isso é que seria muito difícil ser rápido ao nadar se tivessem um pescoço que balança para frente e para trás. Além disso, no momento em que uma criatura semelhante aos peixes desenvolveu um pescoço, a ciência automaticamente o classificou como outro grupo de animais. Isso significa que a definição oficial diz que se uma criatura possui um pescoço, não pode ser chamada de peixe. O pescoço mais antigo que cientistas conhecem pertence a uma criatura incomum que viveu há 375 milhões de anos.
ela era parte peixe e parte tetrápode, um termo usado para um animal com 4 membros. O corpo humano é mais forte do que às vezes pensamos. Nosso estômago pode dissolver até mesmo alguns itens incríveis, como lâminas de barbear, em um período relativamente curto de tempo, cerca de 2 horas de imersão em ácido estomacal. Os cientistas classificam os ácidos em uma escala de 0 a 14. Eles se tornam mais fortes à medida que o nível de pH diminui. O que fica em nosso estômago geralmente tem pH entre 1.0 e 2.0. Isso significa que temos um nível de pH significativo. Quando você resfriar o hélio a temperaturas extremas, a apenas alguns graus de distância do zero absoluto, que é menos 273 graus, o transformará em um superfluido. Isso significa que fluirá sem atrito. O gás será capaz de subir e superar os lados do vidro. Ele encontrará rachaduras finas em moléculas em seu recipiente e vazará através delas. Então, o hélio nessa condição pode basicamente funcionar contra a gravidade. Ele é também o convidado comum de festas de aniversário. Todos sabemos como a voz fica aguda quando inalamos o ar de balões. Isso não significa que o hélio realmente mexa com o tom de voz. Geralmente, quando falamos, as cordas vocais vibram a uma determinada frequência. Com o movimento, elas empurram o ar na caixa de voz. À medida que ele se move, gera a onda sonora que o ouvinte perto reconhecerá. Então, ao inalarmos hélio, isso não afeta a taxa de vibração, que é responsável por controlar tanto o tom de voz quanto a frequência. Isso mexe com a qualidade do som da voz ou a cor do tom. Músicos conhecem esse termo como timbre. Existem vários timbres, que são a razão pela qual podemos dizer a diferença entre um violão e um piano tocando basicamente a mesma nota. O tom é o mesmo, mas a qualidade do tom, também conhecido como timbre, não. Quando as cordas vocais vibram, há toda uma mistura de frequências acontecendo ali. E quando inalamos hélio, os tons agudos ressoarão mais no trato vocal. Por isso, eles serão mais presentes em toda essa mistura. Os tons mais graves ressoarão menos. É por isso que ficamos com aquela voz engraçada e estridente. É difícil acreditar que você não perceberia um urso polar próximo, mas é verdade. Câmeras infravermelhas mal conseguem detectá-los. Câmeras térmicas detectam o calor quando algo como infravermelho é liberado. Mas tenha cuidado porque os ursos polares são verdadeiros especialistas quando se trata de conservar calor. Eles se aquecem graças a uma espessa camada de gordura sob a pele. Além disso, tem um casaco de pele denso que os ajuda a sobreviver ao dia mais frio do Ártico e passar despercebido por câmeras infravermelhas. A chuva nem sempre deixa o chão molhado. Existem áreas muito quentes e secas onde a chuva pode evaporar antes mesmo de chegar ao chão. É algo chamado de chuva fantasma. Você pode ver cortinas densas de gotas vindo do céu, mas ao mesmo tempo não tem nada no chão e nenhuma água atinge os seres vivos. Os ratos riem quando recebem cócegas, e durante um experimento em que os pesquisadores fizeram cócegas neles, até perseguiram as mãos dos cientistas querendo brincar. Todos os grandes macacos, grupo que inclui gorilas, orangotangos e chimpanzés, também têm cócegas, e geralmente respondem a elas com uma risada bastante similar à de um ser humano, assim como pinguins, cachorros, suricatos e muitos outros animais.